Amém. Bom dia. Só para ver se está acordado, né? Tudo bem com vocês? Bom estar aqui. Estava falando para o pastor Fábio aqui essa semana. Deus tinha colocado algo no meu coração já faz um tempo. Falei, Deus, o dia que você quiser, estou à tua disposição aqui sobre isso, porque eu creio que é um assunto muito importante para todos nós aqui. E eu aprendi esse assunto aqui, reconheço isso publicamente aqui, que foi com a minha esposa. Eu queria ter aprendido um pouco antes, que acho que ia me ajudar um pouco mais no casamento também. Mas ela foi uma pessoa que foi um instrumento nas mãos de Deus para me ensinar sobre esse assunto. E eu acredito que muitas coisas na nossa caminhada cristã são importantes. E nós valorizamos. Nós falamos muito sobre oração, nós nos preocupamos muito com a oração, nós falamos muito sobre a importância da leitura da palavra de Deus, nós falamos sobre o jejum, nós falamos sobre o louvor, a adoração, estar na presença de Deus. Muitas coisas realmente são importantes na nossa caminhada cristã. Mas eu acredito que existem algumas outras coisas, alguns outros princípios que nós precisamos ter enraizados nos nossos corações. Eles são princípios básicos e fundamentais para a nossa fé cristã, e são coisas que, se nós não aprendemos, elas podem reter coisas que Deus tem preparado para nós. E eu vou mostrar para vocês biblicamente. E existem coisas que não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta clamar, precisa obedecer. Enquanto você não der um passo de obediência, nada vai mudar. Nossa situação vai continuar retida e presa. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Eu quero dar alguns exemplos pessoais, coisas que eu passei, que Deus me levou a passar e a fazer, justamente que tem a ver com esse assunto, que é sobre o perdão. E eu vejo que o perdão, à medida que eu vou estudando a palavra de Deus e por experiências próprias que eu passei, o perdão, ele é algo libertador, ele é algo que cura. Ele é algo, não só as emoções, mas ele cura fisicamente também. Eu vou contar um testemunho aqui e outras coisas que estão relacionadas ao perdão. E eu acredito que é um assunto que, vez por outra, nós precisamos dar uma visitada lá na palavra. Bom, o pastor Fábio já fez até uma boa introdução aqui, que eu achei legal. Ele já leu o texto aqui sobre o Pai Nosso, que já fala ali, perdoai as nossas ofensas, não é? Eu gosto mais dessa versão até do que quando fala perdoai as nossas dívidas. Mas assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E é engraçado, vamos falar depois um pouquinho sobre isso, a proporção que nós perdoamos, nós também somos perdoados. Amém? Eu queria contar uma história para vocês, é uma história aleatória aqui, só para fazer essa introdução. Eu ouvi um tempo atrás, eu achei interessante essa história, tem a ver com o assunto e eu quero compartilhar com vocês. Ouvi uma história de um louco. Ele estava ali no hospício e muitas pessoas estavam ali cuidando dele, né, tratando dele. E um certo dia ele recebeu uma carta, como de costume. Ele recebia, mas aquela vez foi diferente, porque ele recebeu a carta e chorava muito. Chorava, e lia a carta e chorava. Ele não conseguia parar, não se controlava mais. E aí uma pessoa falou assim, olha, vocês precisam ligar lá no núcleo terapêutico da House Church, chamar lá a Arelise, a Alessandra, porque precisa dar um jeito nesse moço, ele não para de chorar, tem alguma coisa errada com esse doidinho aí. Então elas foram lá com muito amor e carinho, entraram na sala e ele chorava com a carta na mão, chorava. E elas, olha, com licença, nós podemos te ajudar? Aconteceu alguma coisa? O que nós podemos fazer por você? E ele, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para uma, olhou para outra e falou, eu não sei quem é quem. Não, brincadeira. Fica tranquilo que eu também não sei, então você não está louco, né? Brincadeira. E ele chegou e elas chegaram com muito amor, se aproximaram dele e falaram assim, escuta, o que é que está acontecendo? Fala para nós. Nós viemos aqui te ajudar, nós queremos te auxiliar. Fala, conta, o que está acontecendo? O que tem nessa carta? Nós podemos ver? E ele chorava e pegou a carta e estendeu e colocou na mão delas assim. E elas pegaram o papel na mão, olharam de um lado, olharam do outro. Gente, mas não tem nada escrito nessa carta. O que esse homem tanto chora? Que coisa esquisita. É louco mesmo.
tem que dar um jeito nesse homem, está só piorando. Por que você está chorando tanto? O senhor está louco mesmo? Essa carta toda em branca, por que você está chorando tanto? Ele olhou para ela e falou, de quem que é? Ela se perguntava, de quem que é essa carta? Essa carta é do meu irmão. Mas por que você está chorando se não tem nada escrito nessa carta? Ele falou, é porque nós não está se falando. Moral da história, tinha brigado com o irmão, estava sem falar com o irmão. Estou contando essa história só para você guardar isso no seu coração, porque muitas famílias hoje não passam o Natal junto, não passam o Ano Novo junto, não tem mais comunhão e relacionamento. Talvez tem pessoas aqui que você tem irmãos que você não fala há anos. Talvez pessoas do seu convívio, amigos, que por causa às vezes de R$100, por causa de uma discussão, por causa de uma opinião diferente, que não influencia absolutamente nada. Eu queria comprar o carro azul, mas minha esposa comprou o verde, agora nós separamos. São coisas pequenas, mas coisas que não são tratadas, que não foram resolvidas, e elas separam pessoas. Elas dividem casas, lares, famílias, elas afastam pessoas da igreja, do convívio, elas fazem pessoas entrar em depressão, elas levam pessoas ao suicídio, por causa de uma palavra, do perdão. Porque nunca tiveram a coragem e a humildade de sentar na frente do outro e resolver. E eu não sei como você é, mas eu vou contar para você como eu era. E de vez em quando eu preciso lutar com isso também. Quando eu casei, às vezes eu tinha alguma diferença com a minha esposa. Não sei se você sabe, começo de casamento, como é que é, não é? Precisa ter uns ajustes. E eu lembro que às vezes eu ficava chateado, sabe o que eu fazia? Eu não falava nada, eu ficava quieto. Ia para um canto, ficava fechado, cara emburrada. E ela falava assim, o que aconteceu? Eu falava, nada. Mas como nada? Você não é assim? Você está quieto? Você não fala comigo? Por que você está assim? Nada. Eu não queria falar. Eu não queria expressar o que tinha acontecido. Eu não queria falar, olha, aquele dia que você falou assim, tal coisa, eu fiquei chateado por causa disso, daquilo. Às vezes a pessoa nem sabe. Existem situações que nós fazemos, que a gente sabe que a gente falhou, né? Que na hora o Espírito Santo já fala, e às vezes a gente dá uma Zé Mané e não faz de conta que não ouviu, mas ouviu. Mas a gente sabe quando a gente é um pouco mais ríspido no jeito de falar. A gente sabe quando a gente perde a paciência, quando se ira. E às vezes não precisa muito. Às vezes são situações fora que acontecem. E aí vem para casa, e em casa a gente... Ou às vezes com pessoas que não tem nada a ver. E normalmente nós descarregamos naqueles mais próximos, naqueles que nós amamos. E eu quero ler com vocês um texto, se você puder abrir comigo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eu quero focar primeiro nesses dois versículos aqui. A Bíblia diz aqui, se você vai entregar a sua oferta, e você sabe que o teu irmão tem algo contra você, ele fala assim, olha, deixa a sua oferta no altar, primeiro vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois volta e oferece a sua oferta.
Quando nós lemos a palavra altar, no Antigo Testamento, a Bíblia cita 396 vezes a palavra altar no Antigo Testamento. É muito. E quando nós lembramos do altar no Antigo Testamento, nós vemos muitas situações ali de homens de Deus apresentando ofertas, como ali, por exemplo, Abraão, muitas vezes fez um altar diante do Senhor. Nós vemos Noé, quando ele saiu da arca, aquele altar que ele fez em gratidão pela salvação da sua casa, toda a sua família, tudo que Deus fez de guardá-los e protegê-los. Nós vemos outros homens de Deus, Jacó, quando ele fez um compromisso com Deus, muitas situações, mas nós vemos também a questão do perdão dos pecados. A Bíblia diz que os homens, eles iam apresentar diante de Deus os animais para serem sacrificados, às vezes faziam ofertas de animais, às vezes faziam oferta de frutas, de incenso, de coisas, mas esse altar, ele estava sempre relacionado a algo que trazia a comunhão com Deus, que trazia um relacionamento ali do homem com o divino, um lugar de perdão, um lugar de consagração, um lugar de devoção, um lugar de compromisso. Esse era o lugar do altar, que as pessoas se aproximavam de Deus no altar, faziam esses sacrifícios, faziam essas entregas, tinham esse ato. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia diz lá, eu quero ler com você, não há necessidade de abrir, mas eu vou ler 2 textos rapidamente aqui. Em Hebreus 10, ele diz assim, versículo 7: Então eu disse, aqui estou no livro que está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele diz, sacrifício, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, não quiseste, nem dele te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Porém, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma única vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Em Hebreus 9, 12 diz assim, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O que a Bíblia está dizendo é que, no Antigo Testamento, os homens ofereciam esses animais como sacrifício, para que eles pudessem ter a expiação dos pecados. Mas hoje, o que aconteceu na nova aliança? Jesus veio, se fez o sacrifício por nós, para que nós não precisássemos mais fazer esse sacrifício. E hoje, nós somos o próprio sacrifício, quando nós oferecemos nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso? Nosso culto racional, quando nós apresentamos a Deus o nosso corpo, num relacionamento com Ele, numa intimidade. Esse lugar é o lugar do nosso altar, o altar do nosso coração, é onde nós nos relacionamos com Deus, é onde nós pedimos perdão, é onde nós encontramos a provisão para tudo que nós precisamos, é nesse lugar que nós buscamos a presença de Deus, é nesse lugar que nós oferecemos o nosso serviço, a nossa devoção, aquilo que nós fazemos a Deus em sacrifício, é nesse lugar, é por Ele. E quando eu estava lendo esse texto, me veio algo ao coração, porque ele diz aqui, deixa a sua oferta, aquele texto de Mateus, ele diz o quê? Se você vai ofertar, e você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, primeiro vai lá e se reconcilia com ele, depois volta e apresenta a tua oferta. Eu tive a impressão de, sabe quando, eu já fiz isso com os meus filhos, mas sabe quando um filho chega para você e fala assim, ô pai, eu quero tal coisa, que não sei o que, você fala, olha, peraí, primeiro você vai lá, se acerta com o seu irmão, depois você vem e fala comigo, não é? Se você que é pai já fez isso, eu já fiz isso algumas vezes, não lembro agora de uma situação específica que aconteceu, mas não, eu queria falar, não, você não fala comigo agora, primeiro você vai lá, resolve com o teu irmão, depois você vem falar comigo, não é? Quem é que já ouviu isso, pai falando alguma vez isso? É comum, e parece, lendo esse texto, eu tive essa memória, sabe, essa impressão no meu coração, parece que Deus está falando assim, tudo bem, eu quero aceitar a sua oferta, eu quero aceitar o seu sacrifício, eu aceito você, eu nunca vou te rejeitar, mas eu acho que agora está no momento de você resolver algo antes de você vir me procurar.
E nem parece muito espiritual isso, porque quando nós estamos falando de um relacionamento com Deus, de intimidade, de busca a Deus, como é que nós vamos parar algo que é tão importante, que é tão valoroso na nossa vida, para poder resolver às vezes uma picuinha no carro? Porque o fulano lá, eu deixei a porta aberta do carro, ele ficou bravo comigo, só porque molhou um pouquinho o banco dele, que bobagem, não sei o que, tal. Para que eu vou parar, deixar meu tempo com Deus, minha vida de devoção, meu devocional e as coisas que eu faço aqui com Deus? Para que eu vou parar certas coisas, para dar atenção a essas bobagens? E às vezes a gente julga, ao invés de dar atenção ao Espírito Santo nas pequenas coisas. E talvez naquele momento é muito mais espiritual parar, pegar o telefone e ligar para aquela pessoa e resolver o assunto, do que ficar orando meia hora dentro do quarto. Porque na oração do Pai Nosso aqui, quando ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, é algo quase que diário que acontece, a não ser que você não tenha convívio com ninguém, more sozinho, fique trancado em casa, não sai, não tem convivência, não vê rede social, não vê nada, e nada te aborrece, você virou um monge, e mesmo assim ainda tem algo capaz de você brigar com você mesmo, porque todos nós, sem exceção, vamos passar por problemas, por dificuldades. Meu sogro tem uma frase que eu gosto, sempre repito: quem passa por essa vida e nunca sofreu, não viveu. E é verdade. Todo mundo aqui, sem exceção, vai sofrer, vai passar por problema, vai brigar com alguém. Pode ser seu melhor amigo, pode ser uma pessoa incrível de Deus, servo do Altíssimo, pode andar no churicanta todo dia, flutuando nas nuvens. É homem, é mulher, vai dar problema, não tem jeito, não tem o que fazer. Você pode casar com quem você quiser, você vai descobrir certas coisas depois que você casar, que você não descobriu antes, não estava escrito na embalagem, não veio com as informações que você queria, as letrinhas miúdas lá, você não viu, tenho certeza. Um dia você vai se decepcionar, e eu posso falar uma coisa para você: Deus está nisso. Deus, Ele quer que a gente se decepcione com as pessoas, porque a gente tira os olhos dos homens e coloca só nele, porque todo homem vai falhar, todo homem vai te decepcionar um dia, mas Deus nunca vai te decepcionar, amém? E você vê aqui, que um pouquinho antes, eu não li aqui, mas ele fala assim, no versículo 21, de Mateus 5, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Esse texto é muito forte. Eu não sei você, mas eu estou mais habituado a ouvir coisas que dizem respeito à questão do adultério. Quando Jesus veio, Jesus não veio para abolir a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei. E, na minha opinião, ele ainda subiu a régua, porque ele falou assim: olha, qualquer um, a Bíblia, vocês não ouviram a lei lá que diz assim: não adulterarás? Ouviram? Lembram? Então tá bom, então anota aí, tem um adendo aqui para fazer: qualquer um que cobiçar a mulher do próximo já adulterou. Subiu a régua. Depois que nós vemos aqui, que ele diz aqui, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Mas depois ele diz: qualquer um que, ele diz ali, que se irá, qualquer um que ficar com raiva, que começar a odiar seu irmão, que começar, ele diz o quê? Está sujeito a julgamento. O mesmo, ele subiu o padrão. Agora, quando eu falo subir o padrão, não quer dizer que ficou mais difícil. Porque Jesus, quando ele veio, ele derramou o seu sangue, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai ajudar vocês em todas as coisas, ele vai estar com vocês para sempre. E o Espírito Santo, por
por causa daquilo que Jesus fez, nos concede a graça de viver num padrão mais alto, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez por nós. Ele estava, na verdade, facilitando a nossa vida e não complicando, mas deixando claro o que desagrada o coração dele. E quando ele fala aqui de ódio, de irar-se contra, às vezes nós não damos a devida atenção a esse detalhe. Eu quero contar uma história para vocês, aconteceu comigo, eu não tenho certeza se foi final de 2009 ou começo de 2010. Eu não sei se todos aqui sabem, minha mãe faleceu de câncer em 2010, em maio de 2010. Ela ficou 15 anos lutando com câncer. Foi um sofrimento grande. Eu lembro que nós passávamos Natal, Réveillon, às vezes no hospital. Foi um tempo muito difícil. E no final da vida dela já, eu lembro que nós estávamos no culto de manhã, e eu percebi que ela não estava bem, sabe? Ela estava meio confusa, ela vinha fazendo quimioterapia há anos, 3 vezes por dia, mas há anos. Nem sei quantas ela fez, assim, nem sei quantos remédios ela tomava por dia, era mais de 20, assim, era uma loucura. E eu lembro que ela estava muito desgastada já, às vezes ela sentava e chorava e falava: filho, eu não aguento mais sofrimento. E a gente sofria junto com ela. E eu lembro que num dos dias, nesse dia do culto, aí nós saímos do culto e falamos: mãe, vamos levar você no hospital, você não está bem, não, tudo bem, vamos para o hospital. E aí nós fomos, fui eu, minha esposa, os 3 filhos, foi meu pai, foi minha irmã. Então nós fomos para o hospital propositalmente juntos, porque a gente ia sair dali e almoçar era uma padaria que tinha self-service, pratinha, essas coisas, na frente do hospital. E aí nós fomos lá, demos entrada no hospital: olha, não está bem, tal, está assim, está assado. E aí o médico examinou ela, examinou aqui, examinou ali e falou: olha, ele foi muito prudente, ele falou: olha, eu não acompanho o caso dela, não tenho acesso aos documentos dela, eu não sei o que está acontecendo, eu recomendo vocês que procurem um especialista na segunda-feira, vai ser mais tranquilo, eles já estão por dentro de todo o diagnóstico, já sabem o que está acontecendo, então tá bom. Aí não lembro se medicaram, o que fizeram na hora lá com ela, e aí nós saímos do hospital, literalmente era assim, era daqui ali na parede, era atravessar a rua mesmo, já estava dentro da padaria. E aí nós entramos na padaria, começamos a comer, sentamos ali no meio do almoço. Ela começou a ter uma convulsão, enrolar a língua e ficar mal. E eu naquela hora tive a sensação que eu ia perder a minha mãe naquele momento. Na minha frente ali, na hora do almoço, na frente dos meus filhos, de todo mundo. Eu botei a mão na cabeça dela e comecei a orar. E eu não vi resultado imediato assim, na preocupação que acontecesse algo que a gente não pudesse fazer ali. Eu peguei ela no colo e saí correndo com ela, atravessei a rua, meu pai junto comigo. Nós entramos no hospital: olha, emergência. Já foi o enfermeiro que estava ali próximo, já foi correndo conosco para a sala lá do fundo. Nós coloquei ela na maca assim, eu lembro, e ela estava se debatendo, estava assim com a língua enrolada, e eu botei a mão na cabeça dela e comecei a repreender espírito de morte: eu não aceito, em nome de Jesus. E orei, e ela deu um tranco assim e ficou quietinha. Aí ela acalmou, e daqui a pouco vem o enfermeiro de novo, tá, o médico já está vindo, não sei o que, não, beleza, tal. Ela deu uma acalmada, está tudo bem, tal, não sei o que. Aí entra o doutor Simpatia. Entrou o médico na sala e falou assim: o que está acontecendo? Aí eu expliquei a situação para ele: doutor, nós acabamos de sair daqui, estava ali na frente, ela não estava bem, aconteceu isso aqui, mas agora acabou de ter uma convulsão, e não sei o que, ele está lá. Mas quem que atendeu ela? Eu não sei quem é o nome do rapaz, foi um outro médico. E por que vocês me chamaram então? Eu ocupado lá, com coisa para fazer, atendendo gente, vocês vão me chamar lá? E não sei, começou a bater boca, a reclamar, porque tinha chamado ele. Deu uma dura no enfermeiro. Meu irmão. Falei: Jesus, me dá 5 minutos. Eu não preciso mais que 5 minutos. Fiquei endemoniado. Eu não vou contar tudo para você não ficar muito decepcionado comigo. Eu não vou pôr todos os detalhes, tá? Mas eu comecei a conversa assim: eu queria ver se fosse a sua mãe aqui, seu palhaço. Bem simpático assim. A hora que eu falei isso, eu já fui para cima. Graças a Deus pela vida do meu pai que estava lá, ele me agarrou pelas costas: filho, não faz isso. Me abraçou. Aí eu fiquei quieto. Cara, mas pensa num cara que estava,
porque eu falei, o que você veio fazer aqui, ô, seu mestre? Você acha que eu sou moleque? Comecei, eu fiquei com uma ira, com uma raiva daquele homem. A minha vontade é de ter, né, concluído o processo. Às vezes eu fico feliz, meu pai está lá, às vezes não, mas, né? Mas eu lembro que foi muito difícil. E aí tudo bem, né? Minha mãe foi lá medicada, etc. Mas ela já estava bem naquela hora. Eu creio que a oração fez efeito naquele momento. Não era a hora dela. E depois nós fomos para casa. E depois durante a semana foi no hospital, enfim. Mas, por ironia do destino, 3 meses depois eu passando mal, vomitando, ruim. Eu já tinha, só fazendo um parênteses aqui, eu já tinha tido contato com a Miss Simpatia numa outra circunstância que eu tinha levado. Quando a minha primeira filha nasceu, fui levar, sabe aquelas contrações, você não sabe se vai nascer ou não vai, sabe aquele pai de primeira viagem, falei, agora é hoje o dia, aí você vai para o hospital, leva a mala, leva tudo, chega lá, não é, né? Não, falta 6 meses aí. Mas naquela expectativa, e eu lembro que eu fui lá, e assim, a Rê estava com contração, estava do jeito que eu fui, eu peguei o boné, botei, estava de chinelo, de bermuda, eu fui para o hospital, né? E aí chegou lá, ele atendeu, tal, examinou minha esposa. Aí ele abaixou, ele tinha um óculos, sabe aquele óculos aqui, olhou para mim, olhou para ela. Aí ele falou, quem é esse rapaz aí? Falou para minha esposa. Falei, é meu marido. Aí ele olhou para mim, olhou para... O que você está fazendo com esse moleque aí? Porque... eu fingi de bobo, né? Falei, amém, aleluia, tudo bem. Mas enfim, fecha parênteses. E aí eu estou lá passando mal, vomitando, e minha esposa me leva para o hospital. E eu estou lá na cadeira, sentado. E você sabe como é que é a senha de hospital. Nunca chega a sua vez, chega de todo mundo, menos a sua vez. E aquele negócio toca, e eu lá, ruim. Falei, meu Deus, que não chega esse negócio. E de repente uma brilhante ideia veio à minha mente. E se for o mesmo médico que atendeu sua mãe, que vai te atender? Falei, está amarrado em nome de Jesus. Só que eu não sabia que aquela doce voz era quem? Vocês estão tendo revelação, né? Espírito Santo falando no meu coração ali. Hoje é o dia de você resolver aquela encrenca que você fez lá atrás. Falei, de jeito nenhum. Se tem alguém que tem que pedir perdão aqui, é ele. Mas enfim, demorou a senha, eu sei por quê. Porque era o tempo de o Espírito Santo me quebrantar, sabe? Mas eu lembro que ali naquela recepção eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu decido perdoar. Já sei porque eu passei mal hoje. Aí estou indo lá, deu minha vez, entrei na sala, ele olhou para mim, com aquela simpatia, nem olhou para mim. Fá, você tem? Aí eu falei assim para ele, olha, doutor, na verdade eu preciso resolver uma coisa importante aqui hoje. Eu estou passando mal, estou vomitando, não sei o que eu tenho, mas eu preciso falar algo importante com o senhor hoje. Eu preciso te pedir perdão. Porque teve um dia que eu vim aqui no hospital e minha mãe estava passando mal, achei que aquele dia ela ia morrer. E quando o senhor entrou para atender ali, eu me indispus com o senhor, eu fui extremamente mal educado no jeito de falar. Eu não precisava ter falado daquele jeito, por mais que ela não estivesse bem, e eu quero te pedir perdão. Pensa no homem quebrado. Ele não sabia o que fazer, sabia o que falar. Que isso? Para com essas coisas aí, que isso? Não sei o que, tal. Mas eu falei, não, eu preciso fazer isso. Deus falou comigo quando estava ali na recepção. Eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu agi errado com o Senhor. E essa história me marcou muito, porque nem todos os casos que nós enfrentamos de problemas desse tipo, que nós falhamos, pessoas que nós magoamos, ofendemos, nem todos nós temos a condição de resolver. Infelizmente.
porque às vezes muitas pessoas já partiram desse mundo. Talvez muitas pessoas nós nem temos contato mais, nem sabemos quem é, nem sabemos onde mora. Às vezes a gente se indispôs com pessoa que a gente não sabe nem da onde que é, nem o porquê, mas naquele dia. Mas essa situação trouxe uma lição para mim. Porque existem situações que nós não podemos deixar de resolver. Porque depois nós não sabemos as consequências lá no futuro que elas vão ter. Porque pode ser que na hora não tenha nenhuma consequência, mas lá na frente vai vir a cobrança. Eu quero ler com vocês um outro texto bíblico em Mateus capítulo 18. Se você puder abrir comigo aí. Vale a pena você ler junto, Mateus capítulo 18. Eu vou ler do 23 até o 35, tá? Vou ler rapidinho aqui, depois eu quero contar essa história de forma prática para vocês. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Eu queria pedir ajuda aqui de uns 2 artistas bons aqui, fazer um teatro comigo. Quem pode me ajudar? 2 artistas aqui. Talvez homem seja melhor. Quem pode? 2 artistas. É rápido, prometo. É rápido. Vamos lá, chegaram os 2. Digão, fica aqui. Essa história conta o caso de um homem que estava devendo muito uma dívida impagável para o seu senhor. E esse servo sou eu, tá? Estou endividado aqui e o diga é o meu senhor. Ele aqui é o rei, o responsável, que eu estou devendo. E esse aqui é o conservo, ok? Nessa história aqui. E o que aconteceu na prática aqui? A dívida que eu tinha com esse homem aqui era impagável. Era muita coisa. Não tinha o que eu fizesse que eu pudesse pagar essa dívida. Então esse rei falou assim: olha, então você vai. Esse rei chamou o servo para acertar a conta. E eu fui lá. E ele falou para mim assim: olha, você está com uma dívida enorme aqui, impagável. Então eu já vou decretar aqui que você vende já tudo que você tem, já seus filhos, sua esposa, acaba com tudo já, para você quitar essa dívida que você tem comigo. Só que aí quando eu ouvi isso, eu fiquei o quê? Desesperado. Aí eu falei para ele o quê? Ajoelhei na frente dele. Falei: meu senhor, por favor, me perdoa. Eu vou dar um jeito de pagar. Minha sogra tem um dinheiro lá na poupança. O gerente do banco falou que eu estou com a linha de crédito boa lá, para aposentado, pensionista. Eu não tenho o que fazer, mas eu vou dar um jeito. Alguma coisa eu vou resolver essa semana.
E esse homem ficou com tanta compaixão do desespero do meu coração, que ele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou ter misericórdia de você, eu vou cancelar toda a sua dívida, você vai sair daqui, ó, zerado. Meu irmão, você imagina como ficou esse homem? Vocês lembram da oração da semana passada, né? Imagina, quando chegasse alguém na porta e falasse para você: quanto que é? É X, está aqui. Como é que você ia sair da igreja? Aleluiado, né? É claro. E foi o que aconteceu. Esse homem saiu e falou: rapaz, obrigado, não tem nem como te agradecer, você é uma benção mesmo. Já me falava que você era bom, mas agora eu tenho certeza. E aí ele foi indo para casa. Só que aconteceu no caminho de casa, ele encontrou quem? Caloteiro, sem vergonha. Olhou de longe já. Eu já reconheço esse tipo. Aí, tá de camisa nova, tênis novo, mas não me pagou ainda, né? Esperto, pensou que eu não ia ver. Passou de cabeça abaixo. A Bíblia diz que esse homem, esse servo foi lá, pegou pela garganta e: paga o que você me deve, sem vergonha. Quando ele fez isso, quando ele estava aqui, judiando esse cara, pressionando, humilhando esse cara aqui, sabe o que aconteceu? Os homens, os outros servos trabalhavam para o rei, estavam, ó, vendo tudo, e viram o negócio e foram lá, né, fofocar, e falou: cara, você não sabe dar maior, babado fresquinho. Eu estava lá, indo para casa, e eu vi, sabe aquele servo lá, que chorou as pitangas, quando você falou que ia vender o filho, a mulher lá, que você perdoou. Você lembra esse cara que você perdoou? Sabe o que ele fez? Você não sabe. Lembra o Rica? Ele foi lá, cara, humilhou o cara, pegou na garganta dele e falou: você paga o que você me deve. O rei falou: não acredito, cara. Eu perdoei o cara de uma dívida impagável, e por causa dessa merreca ele foi lá infernizar a vida do outro. E esse servo, ele queria botar esse homem na prisão. Ele falou: olha, você vai ser preso agora, você só vai sair de lá quando você pagar o último centavo. E aí o que esse cara aqui fez? Falou assim, ó, mandou chamar de volta o servo, e ele veio lá, tremendo na base. Oh, pois não, rapaz, eu acabei de te perdoar. Você tem a coragem de sair daqui, ir lá cobrar seu amigo, por que você não teve misericórdia dele, como eu tive com você? Por que você não fez a mesma coisa? Eu te perdoei, por que você não perdoou? E essa parábola do credor incompassivo, ela diz algo sobre o reino de Deus. Essa pessoa aqui representa quem? Jesus. Porque nós tínhamos uma dívida impagável. E não é quando a gente estava bonitinho, bom, tudo legal. Quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Jesus veio e morreu por nós, e cancelou o escrito de dívida que havia contra mim, contra você. Ele cancelou. E o que aconteceu? Ele nos perdoou dessa dívida que nós tínhamos para com Deus, por causa dos nossos pecados. Só que eu fui tamanho perdoado por Deus, por causa disso, eu não tenho o direito de reter coisas pequenas, ou coisas grandes que sejam, que tenham feito contra mim. Se ele está me devendo, seja dinheiro, se ele me deu calote no negócio, se ele, sei lá, traiu, foi usado para trair com a minha esposa, se ele matou meus filhos, se ele me prejudicou, se ele bateu no meu carro e foi embora, qualquer coisa, eu não tenho direito de negar perdão sobre ele, porque eu fui perdoado de uma dívida impagável. Você entendeu?
E pior do que isso, se eu tomo a decisão de não perdoar, existe uma consequência muito séria. Primeiro, ele falou o quê? Que a primeira coisa que ele falou? Manda vender quem? A esposa, os filhos, tudo que eu tenho. Primeiro, o prejuízo dessa situação vai para todo lado. Não só aquilo que eu possuo, mas eu abro uma porta para minha casa, para minha família. Quando eu não trato relacionamento meu como casal, com a minha esposa, não perdoo, não amo, não trato, o que acontece? Quem vai ser prejudicado? Só eu? Só minha esposa? Quem vem no pacote? Vem meus filhos. E meus bens, vem junto? Vem junto. Se eu tinha uma casa, já não tem mais a casa, tem meia casa. Se eu tinha os filhos, agora é uma briga. Se eu recebi o salário integral, agora eu recebo com 30% a menos. Cara, você começa a perder de todo lado. Mas se eu vou me reconciliar, se eu vou tratar, resolver da questão, eu vou o quê? Eu vou ser perdoado, vou alcançar misericórdia. É lógico que o perdão é uma via de duas mãos, mas no que a Bíblia diz, no que depender de vós, manter-se paz com todos os homens. Esse já é um prejuízo enorme. Nossa casa, nossa família, perder a paz, ter perdas financeiras e etc. Relacionamentos. Mas além disso, a Bíblia diz aqui, que o Senhor chamou e diz assim: servo mau, cancelei sua dívida porque você implorou, você devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. E a Bíblia diz que irado, o Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, esse servo, o que aconteceu? Ele ficou preso, e sendo não só preso, mas sendo torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Diz assim: enquanto você não pagar tudo que você deve, você não sai daí. Não é pena de 1 ano, de 2 anos, 3 anos. Se demorar 30 anos para pagar, vai ficar 30 anos preso. E veja o versículo seguinte, até choca a gente. Ele fala: o meu Pai Celestial fará a vocês da mesma forma, se vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Quer dizer que se eu não perdoar o meu irmão, o meu Pai vai permitir que eu seja preso, vai consentir que eu seja torturado, até que eu pague a dívida. É meio, para nós soa meio estranho quando nós pensamos um Deus de amor. Mas não é a questão de que Deus vai querer que nós sejamos presos. Não é Deus que tem esse coração. E eu tive uma visão aqui no momento do louvor aqui, eu quero compartilhar com você, quero aproveitar esse momento para isso. Deus não tem prazer nisso. Essa visão, eu nunca tinha tido essa visão, foi muito interessante. Mas o que eu vi na visão? Eu vi uma moça com um vestido todo branco, assim, comprido, cabelo enrolado. Ela estava com uma chave dourada na mão. E ela estava dentro de uma cadeia. E do lado de fora, Jesus chorando. E eu conseguia ver o clamor no coração dele. E ela pedindo desesperadamente ali: eu quero sair daqui, me tira daqui. Jesus chorando lá de fora, falando para ela: eu já te dei a chave está com você. O olhar de misericórdia de Deus por nós. Deus não tem prazer em que você sofra. Deus não tem prazer que você tenha prejuízo. Deus não tem prazer, Ele é um bom Pai. Mas Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Ele fica de mãos atadas quando a decisão está na nossa mão. Você pode ir para o seu secreto, orar. Essa mulher podia jejuar, orar, chorar, fazer o que ela quisesse ali, enquanto ela não pegasse essa chave do perdão e abrisse essa cela.
e decidisse perdoar, ela não sairia de lá. Obrigado. Obrigado aos artistas. Vamos aplaudir os artistas aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado. Então. É algo prático. É algo prático. Agora, o difícil para nós, sabe o que é? É o perdão recorrente. Não tem o cartão recorrente do banco? Você faz e todo mês ele te cobra. Não tem o perdão recorrente também? Que é aquela coisa que você... O problema não é o perdão que você perdoa uma vez. Nesse médico, é mais fácil, né? Porque você vai lá, o Espírito Santo fala com você, você vai lá, fala com ele, eu nunca mais vi o cara. Mas e se ele morasse comigo? E se ele fosse o meu chefe? Eu sei de histórias, eu conheço uma enfermeira que trabalha nesse hospital, ela falou, ih, Rafa, esse aí, ó, já veio polícia, nem sei quantas vezes aqui apartar a briga, vezes que ele apanhou, e gente que chama a polícia, ih, esse aí eu tô acostumado já. Falei, cara, mas por que não demite esse médico? Ele é diretor do hospital. Ah, tá explicado que ele faz isso. Se não fosse, não faria. Mas a verdade é que quando as coisas são do dia a dia ali, não é? Minha esposa é uma benção, irmão. Amanhã eu vou fazer 19 anos de casado. Penso que é me aguentar mais de 20 anos. Minha mulher é uma santa. Porque se fosse um dia só que eu desse problema, tá tudo bem. Mas pensa, uma criatura que dá problema toda semana. Todos os dias. Nós temos diferenças, nós somos diferentes. Nós temos coisas para conversar, para acertar, para resolver sempre. Ah, eu quero comprar de carro, trocar de carro. Ah, eu não quero esse carro é muito pequeno, esse carro não cabe isso, não cabe aquilo. Ah não, mas esse carro é mais bonito. Ah não, esse é mais bonito. Ah não, esse aqui. Vocês têm opiniões diferentes, vocês têm formas de pensar diferentes, jeito diferente de fazer as coisas. E as coisas só se resolvem no perdão. Quando a gente senta, conversa, fala, eu fiquei chateado, eu agi com você da forma que eu não te entendi, eu não respeitei o seu sentimento, me perdoa. É quando nós botamos para fora, é quando nós falamos, da mesma forma que nós confessamos nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa. É dessa forma que nós resolvemos as coisas. Queridos, nós precisamos praticar o perdão praticamente todos os dias. Talvez uma pessoa que te fez, esses dias eu estava indo para o trabalho, mesmo carro, a mesma pessoa me fechou 3 vezes, na mesma rua. Gente, como é que ela conseguiu? É incrível, eu tinha que ter parado, buzinado, falando, ô amigo, tá aqui um certificado para você ganhar um prêmio. Graças a Deus eu não sou nervoso, não sou irritado, nem ligo no trânsito. Mas nesse dia eu fiquei irritado. Falei, rapaz, meu Deus, como é que pode? Satanás, sai do meu caminho. Existem coisas que tiram a nossa paz, e a gente precisa resolver essas coisas. Fala, Senhor, eu perdoo esse homem, vai em paz em nome de Jesus, abençoa o dia dele. Está com pressa, está com algum problema, não sei, às vezes está com um parente no hospital, nem está vendo o que está fazendo. Às vezes a gente julga, nem sabe o que está acontecendo. A gente vê só o nosso lado. Mas a verdade é que a prática do perdão, nesse mesmo texto bíblico, Pedro, sentindo super espiritual, chega para Jesus e fala assim, Jesus, tá, legal, entendi, tem que perdoar, tá bom, beleza, bacana, legal, e até 7 vezes, tá bom? Aí Jesus fez o quê? Pedro, só um pouquinho a mais. Sabe fazer conta de multiplicação? Lembra da escola, da tia Terezinha de matemática? Faz a conta aí, 70 vezes 7, quanto que deu? Ah, tá, então todos os dias as minhas misericórdias se renovam, então... Esse é o padrão, o seu 490 por dia. Se alguém passar disso, irmão, então aí você não tem o que fazer. Aí pode. Então quer dizer que seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu chefe, sua esposa, seu marido, estão com crédito de sobra para gastar ainda. Pensa, se te atazanaram 10 vezes no dia, você fala, meu irmão, mas você está com muito crédito ainda? Manda ver. Aproveita, gasta tudo. A verdade é que nós não gostamos, porque fere o nosso orgulho pedir perdão.
E o orgulho, o perdão, ele não só machuca a nossa alma, mas ele pode trazer consequências físicas, dores, problemas de saúde. Uma vez eu estava indo para o hospital, eu lembro que a escola dos meus filhos era bem próximo desse mesmo hospital aí, famoso, desse mesmo Miss Simpatia aí, e eu estava indo levar meus filhos, e uma pessoa tinha pedido para mim, falou: Rafa, você não pode passar lá, minha mãe não está bem, ela está no hospital, está com câncer, está internada, você pode passar lá e orar por ela? Eu falei: não, tudo bem. E essa mulher tinha me pedido isso, eu já tinha visitado ela muitas vezes, que ela também estava com câncer, ela e a mãe, as duas. E aí eu estava indo para o hospital, dirigindo ali, e o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento, e ele só falou essa palavra, perdão, para mim, não falou mais nada. E eu, tentando imaginar no carro, o que é que significa isso? Ele: será que essas duas estão magoadas uma com a outra? Será que elas precisam se perdoar? Será que alguma coisa aconteceu entre elas? As duas são câncer, eu tentei, por que você me deu essa palavra, Deus? Perdão, eu não entendi nada na verdade. Mas eu fui para o hospital, cheguei lá e a mulher estava dormindo lá. Ixi, é coisa da minha cabeça, Você entendi, foi nada. E a acompanhante lá falou assim: não, deixa, eu acordo ela. Não, pelo amor de Deus. Não, acordo, chacoalhou a senhorinha lá, ela acordou e toda dopada de medo. Vai orar, tá bom, vai orar. Então, aí eu comecei a orar pela senhora, que eu acabei a oração, já tá. Aí eu falei: certeza, é coisa da minha cabeça isso aí. Eu falei: então tá bom, tô indo, tá, Deus abençoe. Obrigado por você ter vindo orar, imagina que é isso. Mas aquela mulher ali, ela queria que o senhor orasse por ela também. O senhor não pode orar por ela? Mas ela está dormindo também. Não, eu acordo, não tem problema. Eu falei: Ana, Jesus, estou acordando todo mundo hoje no hospital. E aí estou lá, e ela ficou sentada na cama, e eu falei, olha a pergunta que eu fiz para ela. Eu falei: o que foi que aconteceu com a senhora? O que a senhora tem? Olha o que ela falou. Eu achei que ela ia falar: eu estou com dor na perna, eu estou isso, fui internado por aquilo, não sei o que, sofrendo disso, isso, daquilo. Eu achei que ela ia falar isso. Aí ela falou assim para mim: meu marido me traiu com uma menina que é da idade da minha filha. Eu morava lá, ela falou cidade da Minas Gerais, da cidade, eu não lembro, mas ela falou assim: eu morava lá e eu era professora. E aí eu continuei morando um tempo no apartamento, mas ele parou de pagar a parcela. Aí eu fui despejada. Aí eu estou fazendo não sei o que. Aí eu tive que aposentar. E agora eu estou ganhando um salário mínimo. Agora não dou conta de pagar minhas contas. Agora a mulher toda enrolada. Toda enrolada. Porque o marido traiu ela, largou ela. E agora eu estou aqui. Vim para cá, parei aqui no hospital. Os médicos me examinam. Eu estou com febre, eu estou com isso, estou com aquilo. Ninguém sabe o que eu tenho. Ninguém consegue identificar o que faz comigo. Eu falei: tá. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para a senhora. Abri a Bíblia, Mateus 18. Contei essa historinha que eu contei para vocês aqui, contei para ela. Falei: olha, estava vindo para cá e me veio essa palavra na mente. Agora eu entendi o porquê. E eu queria orar com a senhora. Mas antes disso, eu queria que você que entendeu agora a importância do perdão, fizesse essa oração. E você perdoasse o seu marido e quem precisa. E depois eu vou orar pela senhora. Então tá bom. Ela fez uma oração bonitinha. Perdoou a mulher que tinha traído ele com o marido lá. Perdoou o marido, enfim. Para resumo da conversa, essa mulher entregou a vida para Jesus ali, eu orei com ela, foi um dia inesquecível assim para mim. Mas eu saí de lá, eu nunca mais vi essa senhora. E eu fiquei sabendo depois pela outra moça que estava no hospital, que no outro dia essa mulher teve alta e foi embora. Mas o que isso traz de lição para mim? Que o perdão, ele é curador. O perdão, ele é libertador. O perdão é que abre as cadeias, que quebra as amarras, que tira as algemas. O perdão é transformador. O perdão muda o humor. A gente às vezes está meio humorado, meio para baixo. O que aconteceu? Quando você vai perceber, às vezes é algo que você ficou aborrecido, você nem deu muita atenção para aquilo, e aquilo está te consumindo ali dentro.
E por isso a gente tem que estar tão atento ao Espírito Santo. E gente, naquele texto de Mateus capítulo 5, eu vou voltar lá, porque eu quero ler na verdade um texto de Mateus 6, mas naquele texto que nós lemos, no finalzinho ali, ele fala a mesma coisa, ele fala: entre depressa, em acordo com o seu adversário que pretende levar ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto a você que não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. A mesma coisa fala em Mateus 18. E Mateus capítulo 6, logo após esse texto que o Fábio leu aqui, ele leu o texto do Pai Nosso, e no texto do Pai Nosso já fala sobre perdão lá, mas em Mateus 6, no versículo 14, ele diz assim: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Esse é outro texto muito forte. Quer dizer que se eu tiver com ira, mágoa, ressentimento com as pessoas, e chegar lá diante de Deus e falar: Deus, me perdoa por isso, Deus falar: meu amigo, deixa a sua oferta aqui no altar, você tem um negocinho para resolver primeiro. Primeiro vai lá, se acerta com o teu irmão, e depois volta e a gente conversa. Quer dizer que o meu perdão fica retido. Ou seja, a maneira com que eu perdoo é proporcional à maneira que eu recebo o perdão. Porque ele diz: se assim como... Aqui vou ler para vocês que é mais fácil. Versículo 12, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pai, nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos. E depois que termina a oração, é tão importante que ele ainda reforça o assunto. Fala: gente, espera aí, a oração é essa, mas eu acho que isso aqui que vocês falaram no meio da oração talvez não tenha dado tanta importância. Eu quero frisar bem com vocês aqui. Se vocês não, presta atenção, se você não perdoar, eu não vou te perdoar, tá claro? Sabe aquele sermão que a gente dá nos filhos e no final a gente faz um resumo? Vocês entenderam? Ficou claro? Se não tiver isso, não fizer isso, não tem sorvete no final. É mais ou menos isso que Deus está falando aqui. Lá em Mateus capítulo 18, eu acredito que nada é por acaso que está ali, mas eu quero voltar lá com vocês em Mateus 18, e eu quero ler algo que é importante com vocês. Tá, agora eu já sei que eu preciso perdoar. Agora, como é que eu resolvo isso? Como tratar na prática o perdão? Em Mateus 18, no versículo 15, ele diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Digo a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A Bíblia está nos ensinando, está dando um passo a passo aqui, como é que eu vou resolver o problema.
Se eu vi o irmão pecando contra mim, ou o irmão pecando contra outra pessoa, ou algo, ou se ele me ofendeu, ou ofendeu alguém, qual que é a minha responsabilidade? É eu ir primeiro e resolver o assunto com ele. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, com a minha esposa em casa, qual que é a minha primeira atitude? Ligar para o meu pai? Ô pai, você não acredita. O que a Rê fez, cara? Ela não fez comida para mim essa semana. O que a Bíblia orienta? Eu vou resolver com quem? Com o psicólogo? Com o pastor? Com quem? Quem que pecou contra mim? Quem que falhou comigo? Quem que me magoou? Quem se desentendeu comigo? O quê? Eu vou lá resolver e tratar com a pessoa. Mas se eu for lá conversar com a minha esposa, vamos supor que eu estou apanhando toda semana, e eu vou lá conversar com a minha esposa, falando, não está dando, amor, cansei de apanhar, e ela fala, você merece mesmo. O que eu vou fazer? Pegar o pastor Fábio, falar, pastor, preciso de uma ajuda sua. A Bíblia fala, chamem uma ou duas testemunhas. Aí chama o vizinho que ouviu, cadê? Chama as duas testemunhas lá, uma ou duas, e vem, e... Olha, Rê, assim não dá, tem que parar de bater no Rafa. Tá um menino bom desse? Não merece. Merece sim. Se ela não se dobrar mesmo assim, o que é que a Bíblia fala que a gente tem que fazer? Leva para a igreja. Porque há coisas que precisam ser tratadas, há coisas que as pessoas precisam saber. Vamos supor, se Deus o livre, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se alguém abusa de uma criança num corredor da igreja aqui, toca nela de forma indevida, a pessoa que viu, automaticamente tem que chegar lá e falar, o que está acontecendo? Mas não, imagina, coisa da sua cabeça. Chamar lá, de repente o líder daquela pessoa, e mais uma testemunha, cara, está acontecendo isso, eu fui falar com a pessoa, falou que é besteira, mas tem algo estranho ali? Vamos conversar com ela. Não, vocês estão tudo louco, não há um quebrantamento, não há uma resolução. O que nós vamos fazer? Gente, tomar cuidado. Nós estamos tendo um problema assim na igreja. Então, se você tem o seu filho andando por ali, por aqui, aconteceu uma situação desconfortável, eu peço que você vigie. A gente precisa, isso é amor, isso é proteção, isso é cuidado. E se mesmo assim não houver um reposicionamento, a Bíblia diz que devemos tratar como se fosse um ímpio. Como é que uma pessoa convertida, com tanta chance, não se quebrantou? E o interessante nesse texto é que ele fala, no final assim, se você ligar na terra, será desligado no céu. Se você desligar da terra, ligar na terra, será ligado no céu. Desligar da terra, será desligado no céu. O que isso quer dizer? Se nós chegarmos aqui juntos, e a pessoa quebrantada, arrependida, e nós perdoarmos, nós liberarmos perdão para aquela pessoa, isso é desligado do céu. E ele diz aqui, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome. Por que ele fala 2 ou 3? Porque nós podemos chamar uma ou duas testemunhas. E ele diz assim, eu estarei no meio deles. Sabe o que quer dizer isso? Uma atitude de amor, uma atitude de procurar alguém para resolver, uma atitude de perdoar, é tão espiritual, mas tão espiritual. E quando nós fazemos isso é ligado ou desligado no céu. O perdão é uma tentativa não de humilhar quem fez, quem ofendeu, enfim, o que aconteceu, ou seja, um pecado. Não é essa tentativa, mas é uma atitude de restauração, de trazer de novo ao padrão original, de estabelecer um vínculo, um relacionamento, uma edificação. E isso é tão espiritual que o próprio Deus está presente. Quando você vai pedir perdão para alguém, quando você vai resolver algo com alguém, Deus está lá. Você não vai para julgar, você não vai para criticar, você não vai para apontar o dedo, mas para resolver. Paulo diz lá aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, que eles deram disciplina para um homem que provavelmente deve ter aprontado na igreja.
E depois, no decorrer do texto bíblico, ele fala assim: gente, o que vocês fizeram para ele já está bom. Vocês aplicaram a disciplina, deixaram ele de banco já há um tempo. Eu acho que ele já entendeu o recado. Eu acho que agora vocês precisam fazer uma coisa. Vocês precisam perdoá-lo. Vocês precisam trazer ele de volta, reafirmar o amor que vocês têm por ele. Eu fiz isso para saber se vocês seriam obedientes em tudo. E ele diz algo muito importante no final. Ele fala: para que Satanás não tenha vantagem sobre vós. Alguém aqui quer perder para Satanás? Alguém aqui quer dar o jogo para ele? Alguém quer dar a bola na mão dele e falar assim: pode fazer o gol? Quando nós perdoamos, nós estamos saindo dessa prisão. E nós vemos um caso bíblico. Eu não estou falando especificamente que isso é um caso de perdão, mas eu quero ilustrar com esse caso da mulher encurvada durante tantos anos. Jesus foi lá e tirou essa mulher no cativeiro. Ela ficava encurvada. Na minha percepção, uma mulher que não tinha mais uma perspectiva de vida, não conseguia mais olhar para o futuro, para frente, e ver as coisas sempre uma visão talvez pessimista, olhando para baixo. Quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus a libertou. E ele fala ainda, era necessário essa mulher, durante 18 anos, essa filha de Abraão, ficar presa durante tanto tempo. Eu quero encerrar aqui essa mensagem convidando você para pensar nesse assunto. Talvez enquanto eu estava falando aqui, talvez algum outro assunto, um tema, algo que eu falei, que o Espírito Santo trouxe à sua memória. Uma situação que você passou, seja quando você era pequeno, depois de grande, no seu casamento, talvez algo que você nunca resolveu, e isso te incomoda até hoje. Mas que você precisa resolver. Eu quero convidar você para essa semana dar um passo de fé. E eu tenho certeza que isso não vai só fazer bem para você, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho uma situação que eu passei na minha casa. A minha filha Júlia era muito pequena. Eu acho que ela devia ter 1 aninho, ou perto de 1 aninho. Ela vinha engatinhando. Eu estava trabalhando em casa naquela época. Ela vinha engatinhando, apertava o botão do meu computador assim, quando eu estava trabalhando. E eu lembro que na época eu fazia uns tabloides de material de construção, eram muitas páginas, e é um arquivo muito pesado. Eu lembro que às vezes ficava 5 minutos só salvando o arquivo. Eu lembro que eu entregava aquele material, era sempre, o pessoal passava o material, era muito corrido, porque eu ficava na sexta-feira, às vezes ficando até tarde, às vezes até 11 horas eu saía do escritório, meia-noite, para poder entregar aquele material. Eu ia para a gráfica e rodava, eram mais de 200 mil exemplares, para naquele dia à noite, no outro dia de manhã, ele já tinha que estar na gráfica para distribuição, na loja para distribuição. Então ele virava, às vezes o cara da gráfica ficava me esperando na porta do escritório, eu dava o material para ele ia para a gráfica, imprimia, e no outro dia de manhã estava lá, aqueles de gráfica rotativa. E eu lembro que eu estava fazendo esse material um dia lá em casa, e minha filha apertava o botão do computador, e de repente uma coisa fechava, outra coisa fechava, outra coisa fechava, e de repente fechava tudo. Eu ia abrir o arquivo, perdi tudo. Meu Deus! Na primeira vez você fala, foi um acidente, né? Aquele dia aconteceram 3 vezes. E eu lembro que na terceira vez eu explodi. Eu não bati nela, eu não fiz nada. Mas na mesma situação que aconteceu com o médico, eu fiquei muito irado. Para, não mexe aí, e vomitei em cima dela. Eu trabalho, não trabalhou. E ela mal sabia que talvez ela via a luzinha piscando, ia lá e nem sabia o que estava fazendo. Mas a minha atitude só de ficar bravo com ela feriu tanto o coração da minha filha. Para você ter ideia, daquele dia em diante, ela falava já papai e mamãe. Daquele dia em diante, ela não me chamava mais de pai. Se alguém apontasse para mim e falasse, quem é ele? Ela falava, mamãe. E às vezes eu pegava ela, assim no colo, eu falava, filha, quem é ela? Ela olhava para a rei e falava, mamãe. E quem sou eu? Ela falava, mamãe. Eu, não, filha, eu sou o papai. Fala, papai. Ela falava, papai. Tá, então tá bom. Quem é ela?
mamãe. Quem sou eu? Mamãe. Ela me bloqueou. E eu lembro que uma semana depois, eu falando com a minha mãe, mãe, tem alguma coisa errada. A Júlia está estranha. Ela sabia falar pai, mãe, etc. E falava tudo direitinho. Agora, toda vez que eu pergunto quem sou eu, ela fala, mamãe, tem alguma coisa estranha. O que será que está acontecendo com ela? Ela falou, filho, será que algum dia você foi falar algo, aplicar uma correção, algum momento, será que você não excedeu? Não. Eu? Santo, irrepreensível? Imagina. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E um dia eu lembro lá em casa, e eu nunca vou esquecer disso. Ela estava numa mesinha que nós tínhamos comprado para eles do Cocoricó, desse tamanho. E ela sentadinha na cadeirinha assim, balançando as perninhas, nem encostava no chão, brincando de massinha. E eu fui lá, ajoelhei do lado daquela mesinha. Quando eu ajoelhei do lado daquela mesinha, meus olhos já estavam, né? E eu querendo controlar e não conseguia. Eu já estava chorando. Falei, filha, papai achou que era mais fácil ser pai. Eu realmente achava que eu ia ser mais paciente. Eu realmente achava que eu ia conseguir falar de uma maneira mais branda, mais amorosa em determinadas circunstâncias, mas o papai não está conseguindo. Mas aquele dia que eu fiquei bravo com você, com o computador, porque você apertou o botão lá, filho, eu quero te pedir perdão pela forma que eu falei com você. Você não merecia ouvir aquilo do pai. Eu estava preocupado com as coisas do trabalho, eu descontei tudo em você. Me perdoa, filho. Eu já estava chorando. E eu lembro que eu olhava para ela mexia na massinha, olhava para mim, balançava a perninha. Eu falei, ou eu sou muito bobo, ou eu sou muito espiritual, uma das duas. Mas eu lembro que depois daquele dia, Deus curou o coração da minha filha. E um dia eu estava indo para uma cidade ministrar, nós estávamos numa conferência da Cefam. E eu lembro que eu ouvi uns áudios, ela mandava, papai, te amo, viu, não sei o que, tal. E eu contava essa história no final da ministração, que a gente falava sobre o ego, eu contava essa história. E eu lembro que, indo para lá, eu ouvia essas mensagens, papai, amo você, papai, tá, tô esperando por você, tal. E às vezes eu chorava e falava, Deus, como você é misericordioso e bom, né? Porque talvez minha filha era para estar me odiando hoje. Talvez até sem saber o porquê. O Senhor é bom. E naquele dia eu lembro que eu estava ministrando no final, o Espírito Santo me guiou. E não era o momento de ministrar, mas a gente ia para o intervalo. Mas eu falei, gente, eu não sei porque eu nunca parei nesse momento, mas eu preciso fazer uma oração aqui. E eu lembro quando eu comecei a ministrar, eu contei essa história, comecei a ministrar. Eu lembro do pastor da igreja. Ele saiu do lugar onde ele estava, ele ajoelhou na frente da esposa dele e começou a pedir perdão. Eu não sei o que estava acontecendo na casa dele naquele momento, mas o Espírito Santo sabia. E eu sei que há situações que nós passamos em casa, ou talvez há situações no teu coração que ninguém sabe até hoje. Pessoas próximas a você, talvez você não consiga olhar nos olhos das pessoas, com medo, com vergonha, por culpa, por coisas que você passou no passado. Mas eu quero declarar que hoje você vai sair daqui de cabeça erguida, curado, transformado e disposto a praticar o perdão. Amém? Se você pudesse colocar de pé. Talvez você já reconheceu que precisa perdoar alguém ou pedir perdão para alguém.
As duas coisas são importantes porque a Bíblia fala, se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, talvez você não fez nada. Talvez você é o dono da razão e talvez você esteja certo mesmo. Mas você sabe que por algum motivo a pessoa ficou chateada. Ele diz assim, vai até o teu irmão e se reconcilia com ele. Eu passei um problema uns tempos atrás, talvez uns 8, 9 anos atrás. E eu lembro que eu falava, Deus, mas eu não fiz nada. E naquela época eu não tinha maturidade para entender o meu lado. Mas realmente, na prática eu não havia feito nada. Mas havia ferido outras pessoas. E eu lembro que na época eu pensava no fulano, no ciclano, no outro. Eu não sei, mas na época tinha umas 10 pessoas envolvidas. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E eu lembro de ter falado com Deus, Deus, eu vou atrás de cada um. Eu vou conversar, eu vou resolver isso. Tinha gente que morava em outra cidade, eu pegava o carro, ia, sentava na frente dela e falava, olha, eu não sei o que foi que te chateou, que te magoou, mas eu sei que alguma coisa ficou estranha entre a gente. E eu quero te pedir perdão por ter falhado com você, por ter te magoado, por não ter te compreendido na época, por isso. Eu não vim aqui para te acusar, para te julgar. Eu sei que o que você fez também tem as suas razões. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te pedir perdão. E eu lembro que Deus começou um processo de libertação na minha vida, de cura na minha vida, porque eu estava num momento muito difícil. E às vezes nós não sabemos coisas porque talvez minha filha, se eu deixasse passar isso, talvez ela ia crescer. E ela não é boba, ela ia começar a me chamar de pai. Só que a questão é, e esse buraco no coração? Como é que a gente resolve? Talvez ela nem soubesse, talvez eu nem soubesse. E eu vou pedir a Deus que o Espírito Santo, se há algo. Agora eu quero fazer um parênteses aqui, nós não estamos fazendo caça às bruxas. Então se o Espírito Santo não falar nada ao seu coração, amém, você descansa. Se precisar acertar alguma coisa, Ele vai te falar. Ele é um bom pai, você acredita nisso? Ah, mas a minha vida está aqui, não está legal nisso. Deve ser alguma coisa lá do meu tataravô. Meu, descansa. Mas se o Espírito Santo falar algo no seu coração, trazer a consciência, eu quero declarar que hoje, essa antena, esse radar do Espírito Santo na sua vida vai ficar mais aguçado. Para você ter a capacidade de não deixar o sol se pôr sobre a ira. E rapidamente resolver. Ter a coragem de falar, puxa, me chateou. Puxa, eu não gostei. Puxa, mas eu te perdoo. Puxa, E sempre com o intuito de resolver, sem julgar, criticar ou acusar. Amém? Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite. Talvez há pessoas aqui que se magoaram, se feriram no passado. Talvez foram abusadas fisicamente, emocionalmente. Tiveram brigas feias com pais, irmãos, tios, pessoas próximas. Pessoas que abandonaram, pessoas que rejeitaram, pessoas que falaram mal, pessoas que roubaram, pessoas que mataram entes queridos, pessoas que realmente colocaram a fé à prova de cada um dos meus irmãos. Mas eu quero declarar que essa é uma noite de libertação, uma noite de abertura de prisões, uma noite onde pessoas vão ser destravadas, vão erguer a cabeça e vão andar realmente. Uma noite onde pessoas vão ser curadas na alma, de dores, de feridas, de angústias, de coisas que sentem, de culpa, de condenação. A partir do momento que perdoarem outros, a partir do momento que se perdoarem, nós declaramos, Pai, uma noite de restauração, uma noite de reconexão entre marido e mulher, coisas que foram perdidas no casamento, nós declaramos que serão achadas nessa noite. Relacionamentos entre pais e filhos que foram bloqueados, nós declaramos um destravar do Espírito Santo.
Nós declaramos uma nova conexão do alto realmente. Declaramos dívidas emocionais, espirituais sendo pagas. Nós declaramos que Satanás não tem autoridade, que Satanás não vai prevalecer, porque nós tomamos uma decisão de perdoar. E nós declaramos essa graça e esse favor sobre cada uma das vidas que estão aqui dessa noite, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, em Efésios 1:7 ele diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Existe algo que nós fazemos com pessoas, nós perdoamos, abrindo portas, relacionamentos, reconectamos, somos curados, somos libertos. Mas a melhor e a maior oportunidade eu quero te dar nessa noite é de você se reconectar ou de você se conectar com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus construiu uma ponte de acesso de novo que nos reconecta com o Pai. E essa ponte nós temos acesso através do perdão, por causa do sangue de Jesus. Quando nós pedimos perdão e reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. É quando nós nos reconectamos com Deus, com o Pai. E a decisão mais importante que você pode fazer nessa noite é decidir pedir perdão para o Pai. Pai, eu andei por caminhos errados. Pai, eu me desviei da tua vontade. Pai, eu matei. Pai, eu roubei. Pai, eu adulterei. Pai, eu menti. Pai, eu fofoquei. Pai, eu fiz tantas coisas erradas nessa vida. Mas a partir de hoje eu quero me reconectar contigo. Eu quero dar essa oportunidade para você, antes de você ir embora. Se você que está aqui nessa noite, e você entendeu que precisa não só perdoar pessoas, precisa se perdoar por aquilo que você fez, mas você precisa pedir perdão a Deus, para se conectar com o Pai. Eu quero orar por você, amém? Se você estiver aqui, e você quer fazer essa oração, quero pedir que você levante a sua mão, no lugar que você está aí. Fala assim: Deus, eu quero me reconectar contigo. Pai, eu quero ter um relacionamento com você. Pai, eu quero te conhecer, eu quero ter acesso ao coração do Pai. Se você que está aqui nessa noite deseja fazer essa oração, eu queria que você sinalizasse para mim. Eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Amém, 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 amém. Pessoas aqui que querem se conectar com Deus, ou se reconectar, e eu quero pedir para nós fazermos uma oração juntos, como igreja. Vamos fazer isso juntos, amém? Se você puder, repita comigo: Senhor Jesus, eu quero nessa noite me reconectar contigo. Eu quero nessa noite te pedir perdão por todos os meus pecados, porque eu sei que por meio do teu sangue hoje eu tenho acesso a ti. E Pai, me traz para perto, me dá essa graça de te conhecer cada dia mais. Eu quero andar contigo, eu quero perdoar aqueles que me ofenderam, eu quero renunciar a Satanás e todas as suas obras, e quero a partir de hoje caminhar contigo num relacionamento íntimo com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós te louvamos, te honramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.